Agora é o momento da reflexão bíblica, através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Semana 42 do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. A temática desta semana é entregando um lugar para as crianças na igreja. Hoje é sábado, dia 18 de outubro de 2014. E o texto bíblico para nossa meditação está em Joel, capítulo 1, versículo 3. Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O texto do manual diz o seguinte: os pais devem encaminhar seus filhos no caminho do Senhor, e isso acontece pelas coisas que são ditas dentro de casa. As crianças precisam ouvir coisas boas sobre a igreja, o pastor, os irmãos, o culto e sobre Deus. Por isso, nunca leve problemas aos ouvidos dos seus filhos. Eles não têm capacidade de entender as dificuldades que os adultos têm ou criam. Poupe-os e você colherá a alegria de vê-los crescendo e servindo ao Senhor. Existem pais cristãos, até muito bem intencionados, que estão levando seus filhos a se desviarem de Deus. São pais até comprometidos com a vida da igreja, alguns participantes de ministérios e alguns até pastores, pastoras, que não sabem tratar bem a igreja. Eles tratam mal a igreja nas conversas, no diálogo do dia a dia. Dentro de casa falam mal dos irmãos, falam mal da igreja, falam mal do pastor, emitem opiniões contrárias ao que está sendo feito. Coisa do tipo: não concordei com o que o pastor falou, não concordei com o que a igreja fez, a igreja está errada nisso ou naquilo. E eles fazem isso diante dos seus filhos. E as crianças vão crescendo nesse ambiente propício a gerar uma indisposição com a igreja, com as autoridades espirituais e até mesmo com Deus. Depois que esses pais perdem os seus filhos para o mundo, perdem os seus filhos para as paixões da natureza carnal, depois que esses pais veem os seus filhos escaparem de suas mãos, eles se perguntam: o que aconteceu? Eu estive a vida inteira na igreja, eu criei meus filhos na igreja, por que se perderam? Por que foram para o caminho do pecado? E não percebem que eles não atentaram para o simples conselho dado pelo profeta Joel: contem aos seus filhos o que aconteceu. E os seus filhos contaram aos seus netos e para as outras gerações. É verdade, eles estão contando o que aconteceu no prisma deles, mas esses pais que eu disse. Mas o texto bíblico se refere a contar as coisas que Deus fez, as coisas boas, a falar dos prodígios de Deus e de pessoas que amam a Deus. Fale coisas boas para os seus filhos dentro de casa, e assim você estará evangelizando essas crianças.